Graça e paz, irmãs. Hoje a gente vem dar sequência, né, a um momento, né, em que a gente traz para vocês um pouco sobre o trabalho da secretária dentro da sociedade. A gente já tinha feito um vídeo, né, uns meses atrás, que não deu para abranger todo o conteúdo a respeito do assunto, e hoje a gente vem trazer para vocês essa segunda parte, então, sobre o trabalho da secretária. Para começarmos esse momento, né, eu gostaria de deixar o Salmo 90:17, que é o moto, né, da nossa sociedade, que diz: seja sobre nós a graça do Senhor nosso Deus, e confirma sobre nós a obra de nossas mãos. Sim, confirma a obra das nossas mãos. Né? Que todas nós que estamos fazendo um trabalho para o Senhor, que a gente possa constantemente, né, pedir a Ele que abençoe a obra das nossas mãos, tudo aquilo que a gente estiver fazendo dentro da sociedade, dentro da federação ou em qualquer outro ministério da igreja, ou mesmo qualquer outro trabalho fora também da igreja, né, que a gente possa pedir: Senhor, né, abençoe a obra das nossas mãos, que tudo que a gente fizer possa prosperar. Então, sempre que eu inicio, né, um momento em que falamos de trabalho dentro da igreja, eu gosto de usar esse versículo, que é o nosso moto, porque ele reflete bem, né, essa necessidade que nós temos de continuamente, constantemente, submetermos tudo que fazemos, né, debaixo da graça do Senhor. Amém? No vídeo anterior, né, a gente falou um pouco, assim, de um modo geral, sobre o trabalho da secretária, falamos um pouco do perfil da secretária, falamos também das competências da secretária, né? Falamos também, assim, de uma forma breve, né, sobre os canais de divulgação do trabalho da nossa sociedade, né, que nós precisamos, né, nós devemos estar sempre enviando, né, os eventos, a descrição dos eventos que realizamos, os eventos interessantes que a gente organizou, que a gente deve estar enviando tanto para a página da Federação da 7ª Região, como também para a Voz Missionária, ou outro canal, né, de divulgação do trabalho dentro do seu próprio distrito, como é o caso aqui do canal, né, do distrito de São Gonçalo. Outros distritos também têm suas formas de divulgação do trabalho da sociedade. Então, você, secretária, deve, né, tomar frente nesse sentido, de estar sempre enviando, né, a descrição, a comunicação do evento de vocês. Tanto às vezes uma comunicação prévia, no sentido de anunciar o que vai acontecer na sociedade de vocês, como também divulgar, né, narrar, contar o que aconteceu, né? E não apenas também o evento que vocês organizaram na sociedade de vocês, mas também os eventos em que vocês tiveram participação, mesmo que tenha sido numa outra igreja, né? É legal também compartilhar isso, né? A sociedade, né, da igreja tal esteve participando do evento tal em tal igreja. Isso também é importante compartilhar, tá bom? Falamos também, né, o perfil da secretária, as competências da secretária. Falamos de uma forma também muito breve sobre o material da secretária, e era o que a gente iria entrar em detalhes, né, nesse vídeo, então, de hoje. Aproveito, né, peço perdão aí a quem assistiu o vídeo anterior,
que quando eu citei o material da secretária, né, eu falei dos cânones, e na hora eu acabei pegando um outro livro e apresentando assim, né? E é porque estavam todos juntos e é a mesma cor, né? Os cânones com a mini gramática Segala. E como eu fui falando e peguei sem ler, depois que eu fui ver o vídeo é que eu vi que eu tinha apresentado a mini gramática, que não deixa também de ser um material, né, importante para a secretária, né, no exercício aí do seu trabalho. Então, voltando, né, com um pouco mais de calma nesse vídeo sobre o material da secretária, a gente tem aí o livro de atas e o livro de rol, tá? Que são materiais obrigatórios, né? Toda sociedade precisa ter esses dois livros, né? O livro de atas e o livro de rol, tá? Não é obrigatório, mas é sugerido, né? É bom que a secretária tenha uma mini gramática, né? Que foi essa que eu apresentei aqui, e também um dicionário, né? Esses dois livros, né, seriam para auxiliar a secretária no momento de justamente escrever uma ata ou elaborar qualquer outro documento, e eles podem auxiliá-la no sentido de tirar dúvidas sobre gramática, sobre ortografia, né, no consulta também de significado de alguma palavra que às vezes durante a reunião a secretária não entendeu, né? Alguém mencionou uma palavra, a secretária teve dúvidas, mas não surgiu oportunidade ali de esclarecer, e depois ela pode, no momento que for elaborar a ata, ela pode então estar consultando, né, o significado daquela palavra, para que ela possa então organizar o texto de uma forma melhor. E os cânones, né, é um material metodista, então é bom também que a secretária tenha. Inclusive os cânones, se eu não me engano, tem a versão, ele está disponível em PDF, né, a gente não precisa comprar. Eu não tenho certeza, mas eu acredito que sim. Eu, pelo menos, tenho a versão PDF dele, né? Não me lembro como eu adquiri, mas eu acredito que ele deve estar disponível aí na página da igreja, né? Para ser acessado. Um outro material também, né? Que não só a secretária, mas todas as sócias precisam ter, é o nosso regulamento, né? E toda secretária também precisa ter o nosso estatuto, né? O estatuto nós temos disponível em PDF, tá? Toda SD tem esse material, então se você, secretária, não tem ainda esse material, você pode estar solicitando a sua SD para que ela possa enviar para você pelo WhatsApp, por e-mail, para que você possa estar tendo esse material sempre à mão quando precisar, tá? O Estatuto da Federação. Atualmente nós temos um Estatuto Unificado, que é válido para todas as regiões. Ele foi reformulado, né, e atualizado, se não me engano, ano passado, 2019. E ele é um material que nós que somos de diretoria, né, de federação, de sociedade, a gente precisa conhecer muito bem, né? Muitas questões que são levadas, né, a congresso, muitas questões que são às vezes questionadas dentro da própria sociedade, quando a secretária, né, e as demais irmãs da diretoria, né, eu estou falando secretária porque a nossa capacitação que está voltada para secretários, mas nós que somos da diretoria, nós precisamos ter algumas informações assim de prontidão, né? Saber responder. Ou ainda que a gente não tenha certeza, a gente pelo menos tem que lembrar, eu li algo sobre isso no estatuto, vou lá confirmar para tirar essas dúvidas, né? Porque muitas vezes são dúvidas levantadas em congresso, né, em eventos,
que estava ali explícito no estatuto e a pessoa às vezes, né, não ficou sabendo, não estava informada sobre aquilo ali e questiona desnecessariamente, né, se tivesse consultado o material, que é o material da federação. Deixa eu ver se tem mais algum material aqui para a gente começar então a detalhar sobre isso. Não, nenhum outro material. Então vamos lá. O livro de atas, né? É um livro bem conhecido e ele deve ser manuscrito, mas algumas regiões, né, permite que ele seja também, as atas sejam digitadas, tá? No caso das atas digitadas, elas devem ser coladas normalmente no livro de atas, ok? A vantagem da ata manuscrita, né, é que ela está de acordo com as normas do secretariado, né? Que na verdade a norma do secretariado não não fala nada sobre uma ata digitada, somente manuscrita. Essa adequação, né, à ata digitada é porque as coisas estão modernizando, evoluindo, né? Então algumas igrejas acabam aceitando, porque na verdade facilita bastante, né, o trabalho, porque uma ata manuscrita, a chance de erro é bem maior, né? E como não pode ter rasura, isso às vezes acaba atrapalhando também ali o desenvolvimento, né, da escrita. Porque aí obriga às vezes fazer um rascunho para depois vir passando a limpo. E mesmo ainda quando acontece isso, né, de fazer rascunho e depois passar a limpo, a gente ainda está sujeito a cometer um erro, né? Às vezes na hora da pressa, uma distração, né? Ou às vezes até a caneta que falha, aí fica aquele texto um pouco feio, né? Então, a ata digitada, ela traz essa facilidade, né? Um erro pode ser corrigido ainda antes de ser impresso. O próprio editor de texto, né? Às vezes aponta quando tem alguma palavra escrita de forma errada, aponta erro na própria gramática. Então, a ata digitada traz essa facilidade para a gente. Porém, nem todas as regiões, né? Quer dizer, não vou afirmar, mas eu não sei se todas as regiões aceitam ata digitada. Algumas eu sei que sim, né? A nossa 7ª região, né, tem aceitado a ata digitada. Inclusive dentro da própria igreja, eu já fui secretária de atas e a gente já vinha, né, usando a ata digitada. Alguns cuidados com a ata, né? Independente de ser manuscrita ou digitada. A manuscrita, ela tem essa preocupação maior que eu falei, que eu citei, da questão de erro, né? Na hora de transcrever a ata final, porque não pode ter rasuras. Mas alguns cuidados precisam ser tomados tanto numa ata como na outra. E uma delas é a questão da margem, né, de 2 centímetros de cada lado do livro, que precisa ser respeitada. Tá? No caso, quando a ata é manuscrita, né, geralmente o livro ele já vem com a margem. No caso da ata digitada, a gente precisa configurar o documento para que ele tenha essas margens de 2 centímetros. Né? O livro precisa ser todo numerado, do início ao fim, todas as páginas. Precisa ter o termo de abertura e também o termo de encerramento, que são assinados pela presidente em exercício. E aí, me lembro que uma vez teve uma dúvida, acho que não sei se foi no congresso, não lembro em que ocasião foi, que a pessoa perguntou: mas mudou a presidente, né, e o livro de atas ainda não tinha concluído.
a gente para e começa um outro livro? Não. Mesmo que o termo de encerramento ele já esteja assinado pela presidente em exercício, se aquela presidente sai, né, aquela diretoria é trocada e o livro ainda tem páginas, ele permanece sendo utilizado mesmo com outra presidente e outra diretoria exercendo os cargos, ok? Então, ele precisa ir até o final, até a última folha. Mesmo que quando chegar lá na última folha, a presidente já não seja mais aquela que assinou o termo de encerramento. Então, comentei sobre isso porque eu lembro que foi uma dúvida que surgiu numa ocasião. O livro de rol é aquele que se registra, né, o nome das sócias presentes na reunião. Ele também precisa ter um termo de abertura e um termo de encerramento, que também é assinado pela presidente em exercício. O livro de rol, ele não é um livro de presença, né? Ele é um livro onde se consta o nome de cada sócia que foi entrando na sociedade, como da mesma forma que o livro de rol da igreja, né? Se a sociedade começou com 10 sócias, registre-se no livro de rol o nome daquelas 10 sócias, né? Se daí a um tempo acrescentou mais 2, esses 2 nomes vão ser acrescentados lá no livro de rol. E assim por diante, né? Ele não é um livro de presença, que pode ter também, né? A sociedade ela pode ter um livro de presença ou como pode ter uma lista, né, de assinatura. Na minha sociedade, quando eu fui a presidente, nós não tínhamos, né, um livro de presença. Nós tínhamos o livro de rol e a presença era colhida através de listas, né, individuais, que depois a gente juntava numa pastinha própria só para isso. Em relação, né, ainda voltando aí ao livro de atas, né, a elaboração da ata, né, o básico da ata, acho que toda secretária sabe, eu talvez não tenha dúvidas, o cabeçalho, né, deve constar hora de abertura e hora de encerramento, quem propôs abertura e quem propôs encerramento, quem está dirigindo a reunião, né, geralmente vai ser a presidente, mas se não for a presidente, citar quem está dirigindo, né, o nome da pessoa. O nome dos participantes, né, devem estar listados no corpo da ata, mesmo que tenha uma lista de presença separadamente. E é importante aqui lembrar que o nome dos participantes, no primeiro momento em que ele é citado, né, quando a gente cita lá que a reunião constou da presença das seguintes sócias, fulana de tal, beltrano de tal, nesse momento é importante que todos os nomes sejam citados por extenso, nome e sobrenome, né? É muito comum, às vezes, né, tem aquela irmã que tem um apelido e que todo mundo só conhece aquela pessoa por apelido. E aí, às vezes, na hora lá de registrar a ata, a secretária vai e coloca aquele apelido, né? Então, às vezes até porque realmente nem sabe o nome da irmã, o nome correto, né? Na minha igreja, uma vez aconteceu, no final de ano, um sorteio de amigo oculto, a pessoa que preencheu os nomes, escreveu os nomes para o sorteio, ela conhecia um dos irmãos pelo apelido, né? Todo mundo conhecido desde a infância, né? Igreja de bairro, todo mundo já se conhecia desde pequeno e tal. E aí ela não sabia o nome correto do irmão, ela foi lá naturalmente e colocou o apelido dele. E aí deu uma confusão, porque quem tirou ele não era gente do bairro, era um casal que tinha chegado recentemente na igreja e só conhecia o rapaz pelo nome correto dele. E aí a irmã que tirou ficou assim, eu não sei quem eu tirei. Aí a gente ficou assim, gente, agora ela vai ter que falar, né, quem é o nome que está ali para poder alguém dizer a ela. E aí acabou que ela teve realmente que falar para alguém.
Só que chamou atenção porque todos os demais já eram bem conhecidos, tanto o nome como o apelido. Então todo mundo logo deduziu, falou assim, nossa, só pode ter tirado fulano, porque é a única pessoa aqui que tem um apelido um pouco diferente, que não é conhecido dentro da igreja, só é conhecido por quem é antigo no bairro. Bom, então é importante lembrar isso, porque eu cito. Inclusive, num congresso que a gente teve nacional, né, recentemente, o último, na hora de se preencher uma ficha, a pessoa mandou para mim um apelido da irmã. Eu falei, nossa, mas isso aqui não deve ser nome, até porque era um apelido, não tinha nem sobrenome, né, para complementar. E ela falei, mas esse aqui é o nome da pessoa? Ah, não, é como ele é conhecido. Eu falei, tá, mas para a inscrição do congresso tem que ser um nome, não pode ser apelido. Né? Então, isso é importante, né, em ata, né, que se registre o nome correto e completo da pessoa. Num caso assim, por exemplo, a pessoa ela é muito conhecida por um apelido tal, e na igreja quase ninguém a conhece pelo nome correto. Num caso assim, até pode se colocar entre parênteses, né? Coloca o nome completo, correto da pessoa, e entre parênteses, fulana, né? Ou conhecida como fulano, para poder ficar mais claro então. E a partir então desse momento em que escreve, cita, né, o nome de todo mundo, de todas as presentes, de forma completa, a partir daí os nomes não precisam mais ser citados na sua forma extensa, né? A partir daí pode-se citar fulana, beltrano, e se houver alguém com mais de uma pessoa com o mesmo nome, então cita-se um nome e pelo menos um sobrenome. O que também não pode faltar na ata, né? Os tópicos da pauta, né? Isso aí a presidente ela deve passar logo no início, né, da reunião. Os tópicos da pauta de hoje é isso. Vamos tratar disso, disso e disso. Então, esses tópicos da pauta devem estar constando também em ata. E o texto de encerramento, né, no final de tudo. Uma coisa que às vezes as pessoas, né, têm a dificuldade é que às vezes detalham demais tudo o que aconteceu na reunião. E não há as coisas que não precisam ser tão detalhadas. Né? Discussões, debates sobre cor da decoração para o evento tal, né? Debate sobre quem vai ser convidada para tal evento, que fulano, a irmã fulano sugeriu a pastora tal, que a irmã ciclana sugeriu a missionária tal, e não precisa, né, esses detalhes sendo relatados na ata, mas sim a decisão final, isso é importante, né? Sobre a decoração da igreja, ficou definido que a irmã fulana vai ser a responsável pela organização, o tema vai ser tal, né? Sobre o palestrante do evento tal, ficou decidido, né, que entre os nomes sugeridos, entre as pastoras sugeridos, ficou decidido que vai ser convidada a pastora tal. Né? As decisões é que realmente precisam vir constando em atos, né? Debates e discussões, né? É muito importante também lembrar que quando se tem votação, e principalmente às vezes algumas votações mais polêmicas, não devemos citar quem votou sim, quem votou não, né? A gente só cita tantas sócias votaram sim, tantas votaram não. A gente não precisa citar fulana votou sim, fulana votou não, né? Não é ético, né? Isso aí. E vamos lá, então. É importante
também o texto, né, sobre o texto da ata. Ele precisa ser um texto claro e o mais objetivo possível, né? Lembramos também que o texto de ata ele não tem parágrafos, ele não tem nenhum tipo de recuo, ele segue exatamente a margem, tanto se for manuscrito como se for digitado, né? Linha após linha. Não pode haver espaços em brancos, né? na ata. E isso às vezes acontece com mais frequência, né? Pode acontecer na ata manuscrita, né? Na digitada sempre há a chance de corrigir antes de fechar. Falamos já sobre a rasura, né? Falamos também dos nomes, números, também uma outra coisa que devemos, né, ter cuidado aí na ata. Números, ele deve vir sempre por extenso, sempre, né? E data, né? 3 de maio de 2020, né? Escrevemos a data. E agora só uma observação. No caso do valor, quando o número for referente a valores, né, a dinheiro, aí a gente tem um caso à parte. A gente coloca a cifra, né, o símbolo da moeda,